Bom dia, gente! Bom dia, bom dia. Esse horário de 11 horas é muito bom de fazer live, né? Um horário mais cômodo pra gente. À noite tá todo mundo às vezes um pouquinho compromissado. E hoje a gente vai ter uma live muito especial. Tô vendo a doutora Patrícia aqui já. Doutora Patrícia, me chama aí que eu vou te aceitar aqui. Nós vamos receber a doutora Patrícia, gente, lá de Viamão, em Rio Grande do Sul. Bom dia, Isadora. Bom dia, Pati. Ó, a Patrícia me chamou aqui. A Patrícia Bruneta tá aqui também. Cíntia. Doutora Patrícia, como que estão as coisas aí em Viamão? Tudo bem, Luiz? Bom dia. Tudo bem por aqui, por aí em Minas. Aqui tá gostoso o tempo, tá fresquinho. Doutora Aqui, Patrícia, gostaria frio de e te agradecer. chuvoso. Oi? Aqui tá frio e chuvoso. O frio é gostoso demais, hein? Já tô com saudade do frio. Doutora Patrícia, eu gostaria de te agradecer inicialmente por ter aceitado o convite, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Você que é parte da nossa tão querida família Ábrada. E eu vou pedir, ó, a Patrícia tá falando que tá na estrada para acompanhar a gente, ó. Ah, Parou para tomar um café. Eu vou pedir para você se apresentar, Patrícia, por favor, para o pessoal. tá bom. Então, meu nome é Patrícia Frois, eu trabalho em Viamão, Rio Grande do Sul. Eu sou formada há mais de 20 anos. Advogava, sempre advoguei na área civil e fazia a advocacia generalista, né? E acabei, só que sempre comecei a notar que os nossos clientes eram clientes do agro, produtores rurais, e nós começamos a focar mais nesses clientes. Em razão disso, eu vim a conhecer a Abrada e me apaixonei pela família. O primeiro curso que eu fiz na Abrada, eu já pedi para me associar, porque é um grupo extremamente colaborador, é um grupo que visa o benefício do outro, ninguém se nega a fornecer uma informação. É muito engraçado, porque às vezes a gente faz uma pergunta e 10 associados já começam a responder e mandam modelos e jurisprudência. É muito legal. Então, estou focando cada vez mais no agro, gosto do agro, eu sempre vivi no agro, meus pais são produtores rurais, além de advogados. Então, a minha vida é essa, eu abro a janela da minha casa e me deparo com búfalos, com ovelhas do lado da minha casa, então não tem como fugir, né? E quero te agradecer também pelo convite, Luiz, porque tu e a Lohane são pessoas incríveis, inacreditáveis. Vocês fazem um trabalho maravilhoso com a Ábrada, com a família Ábrada. E eu sempre digo lá em casa, eu adoro esse casal, porque vocês são realmente fenomenais. E parabéns, o primeiro filho de vocês, a Ábrada, tá um sucesso. Venham os Ah, outros 6 filhos, né? 6 ou 7, eu e a Lohane ainda tá negociando. Só que ela só comprou 3 livros, eu quero ver como é que ela vai Pois é, vai fazer. ter que fazer cópia. Vou ter que fazer cópia. Patrícia, você sempre é muito generosa com a gente, você realmente foi um achado, a Não, gente te adora. Muito obrigado por fazer parte, compartilhar tudo isso com a gente adora isso. Eu até me emociono, porque realmente é um sonho realizado. E, gente, vou me apresentar também rapidinho. Eu acho que tomara que todo mundo aqui já me conheça, porque a gente está dando curso desde segunda, estou fazendo live todo dia, eu e a Lohane. Mas meu nome é Luiz, eu sou um dos fundadores da Abrada, muito feliz, mais feliz ainda com esse feedback da Patrícia, fico muito mas é verdade. feliz. E eu sou advogado também, eu atuo no agro, eu trabalho hoje muito com questões societárias, eu sou de Minas, de Patos de Minas, a terra do milho, e sou professor também de algumas pós-graduações, cursos de extensão e atualmente sou mestrando. E, Patrícia, antes até de começar a nossa discussão, eu gostaria de te parabenizar, que eu achei muito engraçado aquela vez que você ganhou o livro no sorteio. Porque você. Gente, a Patrícia, a gente foi sortear 2 livros para os associados da Abra, e a Patrícia ficava falando assim: eu nunca ganhei nada, não vou Nem para ganhar. mim. É verdade, nunca ganhei nada. Nunca tinha ganho sorteio nenhum. E eu fiquei muito feliz porque eu estou realmente adquirindo muitas obras, então um livro é sempre bem-vindo. E a gente ficou muito feliz, a gente achou muito legal você ganhar um livro. A sua reação foi impagável, Patrícia.
Eu costumo ser muito espontânea, tento me controlar, mas aquele dia não deu. Não, foi muito legal. Patrícia, vamos lá então. Gente, nós separamos hoje um tema muito legal que vai de encontro a tudo que a gente está falando no agro, que são como é o agro em cada região, né? E hoje a gente tem a Patrícia, que está lá no nosso querido Rio Grande, lá em Viamão, e eu estou aqui em Minas. Nós vamos trazer um pouquinho dessas diferenças. A gente vai conversar sobre isso, né, Patrícia? Isso, exatamente. E já, Eu não tenho ideia de como é aí em Minas, porque quando eu conheci vocês já foi durante a pandemia, né? Mas o que chama muita atenção, o que me chamou muita atenção, foi que o volume, vocês falavam sempre em números enormes, números muito expressivos. E aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalha de uma maneira diferente, as propriedades são diferentes. Então isso me chamou muita atenção. Eu faço questão de conhecer como funciona o agro aí em Minas. Já fica o convite, Patrícia. Nossa casa está de portas abertas, você já sabe disso, não precisa nem avisar, é só Sim. aparecer. Mas, voltando nessa questão do agro, eu acho legal. E eu vou te perguntar, Patrícia, eu não conheço muito a questão de como é o sul. Acaba que a gente tem um pouquinho da noção porque a gente convive com algumas pessoas da região, mas o que que se planta aí no sul? Quais são as principais culturas? O que que gira o agro aí de vocês? Tá. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem grande parte 90% da produção é de culturas temporárias. Culturas temporárias, em geral, são os grãos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós produzimos muito soja, arroz, milho e o trigo. Essas culturas, elas ocupam mais ou menos 9 milhões de hectares aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma cultura bem expressiva. O arroz, ele vem perdendo o território, tá? Ele vem diminuindo a produção e a soja vem ganhando cada vez mais. Então, essa é uma situação que a gente está observando, inclusive agora, com o preço maior do arroz, a gente tem atentado mais para isso. O arroz está perdendo o território e a soja está ganhando território. O problema disso é que a soja produzida no Rio Grande do Sul, a boa parte dela é para exportação. E uma pequena quantidade fica no mercado interno, que é para produção de óleos e ração. Até estava pensando sobre isso quando eu estava buscando esses dados, eu só trouxe números aqui hoje. Nós conhecemos uma pessoa que é um empresário que ele trabalha só com tudo que resta da soja para a produção de ração. Então, tu vê que não é o grão que fica aqui, né? É a sobra, é o que, claro, parte para a indústria de óleo e o que sobra que se aproveita por aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, para o mercado mesmo fica pouca coisa. Aqui no Brasil, até eu estava participando de um debate recentemente e um dos debatedores citou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele falou: hoje nós trocamos soja por iPhone. E realmente é isso. A soja ela vem tomando conta. Aqui na minha região também tem soja pra caramba. Eu acho que em qualquer lugar hoje tem soja. Com o pessoal lá da Abra, da gente vê que no Pará, Mato Grosso, nem precisa se falar, né, de soja. Goiás, lá a Carol lá do Tocantins, a soja ela realmente dominou. É uma commodity hoje que basicamente segura a nossa balança. Exatamente, exatamente. É um pouco preocupante também, né, que nós sejamos o país que mais exporta, né, porque a gente também fica na mão do comprador, né. Então esse E, equilíbrio deve ser muito, muito bem e fica na pensado. mão da volatilidade do dólar também, que é um grande Exato. problema. O mercado vai acabar, o mercado sempre manda, e numa hora agora a soja está super em alta, mas daqui a pouco pode o mercado se movimentar e cair, né? E o E, e na mesma proporção vai aumentar o preço dos insumos, então tem que ser. Era isso que eu ia falar. E não necessariamente a saca de soja tá R$ 100, quer dizer que o produtor vai ganhar dinheiro. Porque quando ele Exatamente. for ter que plantar essa soja de novo, ele vai ter que comprar os insumos que são dolarizados. E o dólar hoje tá mais de R$ 5, né? Então, É, 5 e alguma coisa vi hoje ainda. sim. Então, isso é muito preocupante. Então, aqui no Rio Grande do Sul, faz uns 15 anos, mais ou menos, que a soja vem ganhando cada vez mais espaço. Aqui em Viamão, na minha cidade, não se produzia soja.
algum tempo atrás nós andamos pelo interior aqui do município e eu vi bastante campo de soja, então já está Já chegando está por aqui. proliferando, né? Porque Exatamente. no sul, quando, pelo menos quando a gente, nós que somos de fora, quando a gente pensa no sul, a gente sempre pensa em vinho, tem um negócio que vocês plantam aí. Quando eu fui aí, quando eu fui aí no sul, eu e a Lohane, nós fomos em Gramado, a gente foi numa plantação de lúpulo. Eu nunca tinha visto, eu achei muito legal. E tem um pouquinho de Isso. fumo, né, que é bem artesanal aí. Isso, exatamente. O setor fumageiro, eu acho que ele perdeu bastante espaço, mas ainda ele é expressivo. E o lúpulo, porque tem muita colonização alemã, então o gaúcho ele é cervejeiro mesmo com clima mais frio. E está aumentando essa questão das implantação de cervejarias artesanais, então a gente vê bastante. Aqui na minha É, cidade, a Ambev se instalou aqui. Então, o lúpulo é muito importante realmente para a região. Tu deve também ter prestado atenção no. Não sei porque meu celular tá tentando fechar. Na questão do bioma Pampa, que a gente tem ideia, né, quando que é lembra do Rio Grande do diferenciado. Sul, Pampas. Porque grande parte da nossa área é do bioma Pampa mesmo. É muito bonito, hum, é muito expressivo e para a criação de gado, né, para a pecuária. Então, sempre se tem essa noção, essa ideia. A No pecuária Rio leiteira, que inclusive teve uma boa notícia recentemente, né? Eu sigo muito a CPEA da Exalc e teve uma alta de 10% o leite. Grande. O leite que enfrenta, assim como o arroz também, né? O arroz enfrenta períodos muito difíceis, o leite também enfrenta, mas boas notícias. E o Sul, ele é um grande produtor de leite. Aqui, Minas eu acho que é o maior, eu acho que o Sul também não fica muito longe. Terceiro, é o terceiro do É o Brasil. terceiro. Uhum. Mas a indústria Muito leiteira em sofre. função também das propriedades, né, daí, que são menores Exato. do que São nas outras regiões. Exato. Aqui nós produzimos bastante leite, a minha cidade também produz bastante leite, é arroz e leite basicamente. E a gente sabe, porque é muito próximo da gente, o quão o produtor do leite sofre. Ele fica com centavos da produção. Então, Sim, sempre foi assim, infelizmente. A Abra Leite, ela está mais... ela está tentando, né, mudar isso. Eu vejo bastante movimento, mas é muito complicado. É uma indústria bem complicada, bem sofrida, eu e acho. o leite, ele demanda hoje, porque a gente sempre tem a visão, o meu avô, ele mexeu muito com gado, ele fazia queijo quando ele era mais novo, enfim. A gente tem muito aquela ideia de que o leite hoje em dia é uma coisa simples de se fazer. Você criar o gado, alimentar ele. Gente, o leite tem uma tecnificação absurda. E hoje, quando o laticínio vai comprar o seu leite, ele separa por grau de qualidade. Eu não sei como que é bem o termo técnico. Mas assim, você ganha um bônus se seu leite for melhor, você perde se seu leite for pior. Uhum. E tem que ter ordenhadeira mecânica, é um E trabalho alguns muito. testes são feitos na hora, né? Na hora São de feitos na pegar hora. o. Exatamente. Então é uma coisa bem complicada. O grau de higiene é muito exigente, muito Muitíssimo. grande. Tem que ser, né? Eu tenho um vizinho de propriedade que ele tem um tambo, que a gente chama, né? Tambo de leite. E ele tem ordenhadeiras automatizadas. Nossa, é incrível assim, a limpeza, a higiene. Ela mesma faz um disco, né? As vacas ficam ali. Ela mesma faz a higiene, o leite já vai direto para os tambores. É incrível. Mas é um investimento super alto para um Era rendimento. exatamente isso que eu ia falar. Para você que ganha ali centavos por litro de leite, imagina você fazer um investimento de uma ordenhadeira mecânica que Exato. higieniza, tem que manter a temperatura do leite. Uma série E assim, a gente brinca, mas o produtor hoje, o agro é tech. Não, não tem como hoje. Quem não for tech vai estar fora do mercado se já não está hoje. Exatamente, exatamente. Até separei para falar sobre isso, a questão da profissionalização no campo, né?
Mas ainda vou te trazer mais algumas informações sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também é o terceiro maior produtor de carne suína, né? Tem bastante. Nós também produzimos ovinos para lã e para carne. Então, para carne seria o Texel, inclusive meu pai produz, e para lã, merino. Como chama Então, seu pai, Patrícia? Desculpa te interromper. Como que chama seu pai? Tadeu. Eu tava vendo uma live dele esses dias muito legal sobre o inventário. Isso, viu? Ele também faz, ele também se moderniza. Ele também é do agro. Ele é do agro, ele advoga Que há mais de legal. 30 anos nossa, desde que eu nasci, ele trabalha tem chácara, trabalha bastante com campo. Onde a gente mora, ele produz ovinos e bubalinos, então sempre tem. A gente Nossa, eu sempre acho isso tentou. tão legal, Patrícia. Toda vez que alguém me conta um negócio desse, eu acho tão legal, mas tão legal, porque ele tem uma noção muito maior que a gente tem do direito ligado. E a gente, muitas vezes, quando as pessoas vão conversar, elas vão querendo procurar termos técnicos. E não tem que ser técnico. Eu acho isso fantástico. Exatamente. Ontem, na live da Lohane com a nossa colega, esqueci o nome dela, não, é a Adriana. A Lohane, Angélica. Angélica, isso. Elas falaram sobre isso, sobre a linguagem do agro, né? E por isso que eu acho que aqui no nosso escritório nós acabamos nos aproximando mais, porque como a minha família veio do campo e nós conhecemos muita gente que atua no agro, então eu acho que o linguajar fica mais próximo, acaba agregando mais, né? E a gente Não, entende. e ele sente uma confiança, porque ele se espelha em vocês. Ele fala assim, não, a Patrícia e o Tadeu, eles sabem o que que eu vivo, o que eles sabem do que eu preciso. Exatamente, exatamente. Isso é o nosso dia a dia, assim, o pessoal fala, eu não estou conseguindo escoar minha produção porque a estrada tá ruim. Eu sei do que eles estão falando, eu sei que eles estão passando porque a minha estrada também é assim, né? Porque Sim. para chegar no meu escritório eu também tenho que passar por uma estrada de chão batido. Então eu imagino o quão desgastante seja isso para um produtor que precisa manter o seu caminhão, o seu trator funcionando para poder escoar a produção. É bem complicado. Imagina, a gente não imagina as situações que o produtor passa, mas com um cliente meu já aconteceu de estar chegando adubo, e adubo são 32 toneladas, não sei. E o caminhão atolou. E aí, para tirar um caminhão daquele lá, tudo inundado, aquela chuva, ele demorou mais de um dia. Um dia E de tudo atraso no é plantio, uma um dia de carga. preparo de terra, um dia E, de trabalhador que estava lá à disposição e não trabalhou. Olha o ex- tamanho da dor de cabeça. Agora tu imagina se é uma carga viva, Pior né? ainda. Se é gado, Uma carga de porco. suínos, é um E negócio imagina o desgaste. Tu vende o. Porque o animal, quando ele está estressado, ele perde peso muito rápido. muito Imagina, rápido. pesou o animal na propriedade, vai vender, fica o animal ali atolado um dia inteiro no calorão ou no frio. Chega no frigorífico, o peso é outro. E aí Sim. quem paga o prejuízo? Né? Ó, Realmente. a Patrícia aqui está fazendo um comentário, eu vou te interromper para a gente ler ele. Aqui, ó, a logística é um dos maiores custos do produto agrícola na atualidade, frete para insumos e comercialização. E realmente, Patrícia, É, não tem nem como, não tem nem como a gente argumentar contra, a gente concorda com tudo, a gente sabe, e frete é caro. E às vezes quem faz o frete também não ganha tanto. É um problema gigantesco, né, Patrícia? Patrícia. exatamente. A Paty Bruneta deve saber melhor que a gente, né? Porque ela atua com várias empresas dentro do. Ela tem uma cadeia produtiva para cuidar. Ela deve saber melhor que a gente, porque é complicado mesmo. Eu, Complicadíssimo. eu acho que essa questão de tu entender a realidade do cliente que vai fazer toda a diferença, principalmente dentro do agro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente falou, no início eu comecei a falar sobre a diferença que eu via do volume de transações que vocês falavam, o tamanho das áreas em Minas, e eu ficava, meu Deus do céu, onde é que eu tô? E eu achava Tem que que o Rio Grande, assustar com as do pessoal do Mato Grosso lá, que é grande com pois força. é, a Carol, né? A Carol do Tocantins também fala em várias áreas de terra. Bom, O mas assim, Emanuel, o Marco. oi?
O Emanuel e o Marco lá no Pará também, lá Aham, é de 1.000 para mais. exato. Aqui é pequenininho. Aqui o tamanho médio das propriedades rurais é de 45 hectares, tá? 91% de todas as propriedades rurais do Rio Grande do Sul, elas têm menos de 100 hectares. As Nossa, propriedades maiores, elas ficam bem no interior do estado mesmo. Então, e também 36% desses 91 são menores ainda que 10 hectares. Então, a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, ela é realmente muito forte, porque se faz necessário, né? As propriedades menores, a gente tem que dar um jeito de produzir mais. Então, às vezes, sim. a gente vê pequenas propriedades que produzem muito, muito daquilo que se propõe, da cultura que ele se propõe. E ali provavelmente quem trabalha é essencialmente a família, né? Uma Exatamente. propriedade de 40 hectares, por exemplo, eu acho até difícil você ter mais de um colaborador, É, dependendo do. Ainda mais culturas com a soja que tiveram alguns anos ruins aí no sul. exato. Por causa dos fatores climáticos, né? É bem E complicado. isso, A gente tem um dos principais riscos do agronegócio no Rio Grande do Sul é o fator climático, né? Porque a gente enfrenta muitos períodos de clima extremo. Ou é geada, ou é chuva de granizo, ou então é seca, ferrenha, e a estiagem se estende, né? O pessoal do centro-oeste do estado tem demorado para conseguir se recuperar. Agora, há pouco tempo, até passou na TV uma reportagem de um senhor que estava super empolgado, que estava dando super certo a produção dele. Ele tinha feito um confinamento muito bonito de gado e tinha preparado os canais para escoar a água, porque agora é época de chuva aqui. uhum. E, e ele não estava preparado, ele se preparou, mas não imaginou que a chuva fosse tão intensa que arrastasse 400 cabeças de gado e afogasse as 400 cabeças de gado. Meu Deus, Então, coitado. é desesperador, porque daí tu vem de uma seca, tu acha que tu vai te recuperar e um evento climático dessa magnitude acaba atrapalhando todo o teu Teu planejamento. planejamento, né? Fora de E às vezes emocional. o produtor também, ele usa o último cartucho ali, né? Ele passa por um período de seca muito grande e aí ele vê que vai chover, ele fala assim, não, agora tá na hora de eu conseguir me recuperar. E ele pega o capital que ele tem ali, aquele resto, e bota naquele negócio, aí vem uma chuva dessa e realmente é uma situação desesperadora. Desesperadora. Claro, o governo ficou atento para essas questões, Sim, nós temos alguns umas financiamentos, prorrogações. estiagem, comprovando, desde que tu comprove que sofreu pela estiagem ou pelas chuvas, enfim, mas não é o que o produtor quer, né? Não é o que ele quer. O que ele quer é produzir e não precisar dos financiamentos. Né? Sim. Pelo menos, ou precisar só quando, ou usar só quando realmente necessário. Não, ele não quer estar sempre endividado. De E, e, é repente, e pode falar. esse ponto que você está falando é muito interessante, porque uma parte do campo que a gente tem dificuldade de compreender é que lá, além de todos os problemas que você tem aqui na cidade, você tem pandemia, você tem questão de trabalhador, questão de Uhum. falta, todos esses problemas. Lá você ainda tem mais alguns. Você tem uma indústria a céu aberto, você tem a distância da cidade, então tudo lá é 3 vezes mais caro. Você tem dificuldade de acessar energia, dificuldade de acessar mão de obra. Quando você contrata um colaborador no campo, você não vai simplesmente dar o passe de ônibus para ele chegar na sua empresa. Talvez você tenha que fornecer a moradia, a alimentação. O custo é muito grande. E aí você pensa, com uma indústria a céu aberto, dá uma chuva, como a Patrícia mencionou, o produtor já tem meio mal das pernas. Como que ele faz? Não tem. Não tem, ele vai ter que se valer de financiamentos, vai ter que tentar se recuperar dessa forma. O que eu acho muito triste, porque daqui a um pouco vem de novo uma nova seca e ele de novo não consegue se reerguer. Né? Eu acho E que os financiamentos agora estão ficando cada vez mais pesados, a questão das mais garantias. pesados, mais perigosos, né, Luz? Sim, a questão da alienação fiduciária, Exato. que antes era uma coisa que a gente não tinha, hoje ela é possível e os bancos já estão exigindo. Então, às vezes, Uhum. a gente pode falar até que é um azar, né? Porque fatores climáticos não tem controle. Infelizmente, por mais que você tenha previsão, muitas vezes você já plantou, o que você vai fazer?
Uhum. Então, você pode ter esse problema e perder a propriedade. É, exatamente. Então, acho que agora, mais ainda, o produtor tem que estar mais atento e mais amparado juridicamente para não cair nesses problemas futuros. Porque hoje tu contrata achando que vai conseguir pagar, que vai estar tudo ok, mas se não pagar, imediatamente perde a propriedade. Então, é muito perigoso, muito arriscado. Sim, Eu ia te falar ainda, a gente estava falando sobre agricultura familiar, que eu te disse isso. Eu te que interrompi, a desculpa, Padre. parte das propriedades é pequena. Hã? E eu te interrompi, desculpa. Não, a gente seguiu outra, mas deixa eu só voltar para te dar uma estimativa. 20% da população do estado trabalha com a agricultura familiar, principalmente nas regiões de colonização alemã e italiana. Então, Olha. a gente, aqui no Rio Grande do Sul, em razão disso, das áreas serem pequenas e de se utilizar muito a agricultura familiar, o gaúcho ele opta muito pelo uso das cooperativas. Ele acaba vendo no uso das cooperativas uma forma de se fortalecer, né? Sim. E é o caminho mais viável, eu acho, para manter a É, economia familiar. a questão das cooperativas, eu acho que elas têm se espalhado pelo Brasil todo. Aqui na minha região também, elas hoje são muito mais comuns. Eu li um dado recentemente, não me recordo de cabeça, mas elas cresceram em um número estrondoso. É, É, um dado de 2014, aqui no Rio Grande do Sul tinha 138 cooperativas. Essas 138 cooperativas agropecuárias, né? Elas contavam com mais de 290 mil associados e empregavam mais de 32.500 pessoas. Então é um meu número Deus. bem expressivo, bem É interessante. até um ramo legal para se estudar, né? Inclusive, um ramo É, muito pouco estudado hoje, a questão da cooperativa agropecuária, que é a junção exatamente. dos produtores. E nessas cooperativas, pessoal, eles fornecem um monte de serviços para os produtores, além de negociar insumos. É interessante vocês conhecerem. Uhum. Eu li no início da pandemia que tinha um supermercado no interior que ele já tinha, não era uma cooperativa, mas ele já tinha se dado conta de que, em razão da falta de mão de obra, ele ia receber menos produtos. O que ele fez? Ao invés de comprar, ele destinou no setor de hortifruti umas gôndolas e cada produtor colocava ali como se fosse uma feira. Olha, Então, né, fomentou a economia, as pessoas conseguiram distribuir sua produção, mas não era, claro que não era uma cooperativa. E o supermercado também não teve o prejuízo de adquirir o produto e perder o produto, porque poucas pessoas podiam circular, né, por ali antes. E sim. aqui no Rio Grande do Sul ainda está feio o negócio do Covid. A gente ainda não, o tribunal não abriu ainda, então esqueça a Aqui em situação. Minas a gente está naquela fase do vai e volta. Melhora um pouquinho, aí solta, aí piora, aí volta. Nós ficamos muitos meses na bandeira vermelha, que o nosso governador distribuiu, né, a situação por cores, e agora que nós ingressamos na bandeira laranja. Então, o tribunal emitiu uma nota ontem ou anteontem, dizendo que os processos no segundo grau voltariam a funcionar, mas de forma gradual. E o primeiro grau ainda não, só os processos eletrônicos, mas mesmo assim não estão fluindo no mesmo ritmo que fluíam antes, né? Bem lento. Aqui em Minas, cada comarca está funcionando de uma forma, na verdade. Algumas comarcas, para você entrar no fórum, efetivamente, só com autorização do juiz, do diretor do fórum. Em algumas outras tem o sistema de drive-thru, né? Que eles fizeram aí também, provavelmente, para você poder retirar os processos. Uhum. Está ocorrendo a digitalização dos processos. Eu até estava conversando com a Carol Refati lá da Abra. Ela estava me falando que esse mês de agosto, agora, ela trabalhou demais, mas foi digitalizando o processo, porque Exatamente. Aqui está funcionando assim. Se tu precisa de um processo, manda e-mail para o cartório marca o dia e hora para que tu pegue no drive-thru, mas é drive-thru mesmo. Passa com o carro, pega o processo e vai embora. Aí traz para o escritório, digitaliza todo o processo, manda por e-mail para o cartório e fica com o processo físico aqui. Uma pilha enorme para devolver quando eles reabrirem, não meu pode devolver Deus, agora. você vai E ficar se não acumulando aí? Hã?
Vou ter que alugar uma outra peça para Você vai botar os ficar processos. acumulando, né? Aham. Vai ter que fazer uma mesa de processos aí. Exatamente. Aí, nas comarcas que não tem drive-thru, a gente acerta com o cartório. Ele diz o dia, a hora para a gente passar ali e pegar. Mas não é todo mundo que está fazendo, então vamos Mas ver o isso que que... tem esse ponto ruim que dá esse trabalho, mas a questão da digitalização do processo é um sossego também depois. Nossa, Porque, nossa senhora. é maravilhoso, é verdade. Quando começou, a gente odiava, né? Todo mundo ficava indignado com os programas e tal. Não, Agora, mas qual que é o sistema que vocês usam aí no Sul? aqui, eu acho que o Tribunal Gaúcho aqui está bem atrasado, tá? Ele começou a usar o PJE somente para processos do juizado especial. Agora que ele implantou o EPROC. Mas a Justiça Ah, Federal mesmo já usa o EPROC há mais de 20 anos. Eu lembro que eu recém tinha me formado, fui lá fazer minha senha para o EPROC. Então, e agora, com a questão da pandemia, que a gente viu quanto o Rio Grande do Sul está atrasado nessa questão, porque a gente podia já estar com todos os processos digitalizados há muito tempo. E eu vejo aqui, pelo uso dos outros tribunais, que eu tenho algumas ações em outros estados, eu vejo que o uso do mecanismo é muito mais ágil, muito mais rápido nos outros estados do que aqui, infelizmente. aqui em Minas a gente usa o PJE, tanto na Justiça do Trabalho Federal e Mas o sistema de vocês é estadual. diferente. Apesar de ser Mas ele não é bom, não. Pelo menos não, onde eu mais atuo, que é na estadual, o PJI ele tem uns dias que ele tá é instável. meio descontente com a vida. E ele não funciona, É, você não abre a intimação, você não consegue baixar o processo, não consegue é, protocolar. isso aqui, exatamente. Às vezes acontece isso aqui. Mas assim, eu vejo Santa Catarina flui bem, São Paulo, eu tive Não, algumas São ações. Paulo, para mim, é uma referência quanto a processo digital. O ESAGE, não tem, eu nunca mexi num sistema melhor e mais produtivo do que Exatamente. aquele. O do Paraná, eu acho que é ProJude, também não é ruim, é bom, é bem ágil. O que eu usava, o TJ, o Tribunal de Brasília, eu não lembro, do Distrito Federal, não lembro direito qual era, mas era muito fácil e ágil. Eu acho que a questão é ser fácil de usar. Eu vejo isso pelo de São Paulo, porque eu não tenho um volume tão grande e eu tenho mais facilidade de mexer nele do que o do PJI que eu mexo todo dia. Que é um Exatamente. negócio que você fala assim, pô, mas a interface desse negócio aqui não roda, não. Bem assim, a gente sente, né? Até te adaptar de um estado para o outro vai um tempinho, mas flui. Podia ser um para todos, na verdade, né? Porque a gente tem Eu que ficar também acho. baixando um monte de certificado e Java, e você Uhum. tem que usar o Mozilla em um, o Chrome no outro, e É complicado, muito complicado. Uma pessoa comentou que o Rio Grande do Sul está usando na Justiça Comum o EPROC. Está, realmente. E tem fluído muito bem. Eu acho que o EPROC é o melhor programa que tem. É ágil, é rápido, né? É gostoso de fazer, porque ali já fica tudo. Não precisa abrir os autos para verificar folha por folha. Não, fica tudo ali. Evento igual o fica tudo. PJE, né? O PJE você tem que abrir arquivo por arquivo. Nossa É uma Senhora. coisa de... E aí trava, nesse trava. Trava. E quando teve uma vez, eu me recordo que eu e a Lohane a gente tinha até uma audiência trabalhista, ela, na verdade. E aí tem que apresentar a contestação antes da audiência. E aí, por Uhum. hábito, todo mundo apresenta no fim do dia, né? Para a pessoa, para só liberar o sigilo no outro dia, a pessoa, enfim, toda uma estratégia processual. Aí a gente foi protocolar o negócio não funcionava por nada. A gente ficou tentando protocolar das 8 da noite até as 4 da manhã do outro dia. A gente já estava pensando assim, a gente tem que levar isso impresso. E aí a gente sempre fica aquele negócio, será que o juiz aceita? Será que como que eu vou comprovar que esse negócio não está funcionando? É um problema. É. O problema de usar vários programas assim é que a gente tem que estar com o técnico de informática sempre na linha, né? Eu tô sempre com o meu aqui. Aconteceu alguma coisa, eu já ligo, Guilherme, me ajuda, entra aqui, aí remotamente ele entra, vê o que está acontecendo, porque às vezes é uma coisinha, um programa que tu não liberou e aí
Nada anda, né? Tudo trava. Vida de advogado, tem que conhecer a realidade do produtor, os softwares dos processos digitais, os termos utilizados e, se você tiver tempo, você conhece a lei. Exa- Exatamente. Mais ou menos assim. Então, voltando aqui a A questão vaca fria. né, a questão do que eu vejo assim no Rio Grande do Sul aqui, além do fator climático, o que pesa bastante aqui é a falta de mão de obra e também o perfil conservador do produtor. Então eu vejo isso que as pessoas elas querem sair do campo, mas as cidades estão muito inchadas. Então as propostas de trabalho, as ofertas de trabalho dentro das grandes cidades, elas são ridículas, porque elas exigem muito do trabalhador e pagam muito pouco. Não, Então, no e no campo as campo pessoas uma... têm a remuneração melhor, geralmente, mas o trabalho é muito complicado. E as cidades, elas enfrentam hoje um problema muito grande, que os postos de trabalho, aqueles postos de trabalho que talvez não são mais simples, eles estão desaparecendo. Todo ano somem postos de trabalho. Algumas cidades, por exemplo, já não tem caixa de supermercado. São postos que vão ser cortados um dia. E assim, e o pessoal migra do campo, eles têm a dificuldade de encontrar emprego, porque eles ainda concorrem com todo mundo que está ali. Exatamente. Acaba concorrendo com todo mundo que está ali que também não tem qualificação, né? Então, eu acho que é muito mais fácil se qualificar no campo, trabalhar no campo e tentar ali conseguir. Porque o que acontece? O produtor ele valoriza. Ele valoriza a mão de obra, porque como ela é muito escassa, acaba que o próprio produtor oferece para o empregado ou para o auxiliar. Às vezes a gente chama uma pessoa Qualificação, né? ele acaba fornecendo essas informações. Olha, em tal sindicato tem um curso, vai lá, eu pago para ti. Eu vejo pelos meus clientes que eles acabam me contando isso, né? Não, Então, fora que eles sempre te ligam e falam assim, Patrícia, se você estiver sabendo de um tratorista bom, aí você me avisa, viu? Porque é muito complicado, gente, achar esse tipo de profissional hoje. Eles são muito valorizados. A Edviges, inclusive, que é a nossa associada, está falando aqui que a falta de mão de obra é geral. Então, ela é aqui de Minas, e aqui, para vocês terem uma noção, nós plantamos alho, nós trazemos mão de obra do Nordeste. Eles saem lá do Nordeste, de ônibus, para vir para cá, para poder trabalhar na lavoura. Aqui a gente não consegue encontrar mão de obra qualificada para fazer esse trabalho. É realmente um problema gigantesco. é bem complicado. E eu acho que a única saída para essa falta de mão de obra para o produtor é investir em tecnologia. Cada vez mais em automação, tecnologia. Eu fiz um post há um tempo atrás sobre startups no agronegócio. E vi que tem infinitas possibilidades, infinitos programas de facilitação, tanto para fatores climáticos quanto para a avaliação do solo, ou tem outros também que são para escoamento da produção, te indicam, por exemplo, tu é produtor de ovino, te indicam ele já te linka com os frigoríficos mais próximos e te dá também os valores praticados nos negócios. Então, se a pessoa não investir nisso, nessa tecnologia aplicada ao agro, o produtor vai ficar cada vez mais frustrado, porque a mão de É. obra realmente é algo que faz muita falta no campo. Não, e além disso, hoje a gente tem software para tudo no campo. É uma coisa incrível. Tudo. Tudo, a questão do trator, ele se movimenta sozinho com o GPS. Já tem essa. Claro que o trator é caro, gente, mas se você for ver o custo-benefício dele durante os anos, ele se paga. Recentemente, o pessoal aqui tem comprado muito. O que acontece? Quando você acaba a colheita do alho, você colocava as caixas em um local, o caminhoneiro vinha, parava o caminhão e aí ficavam duas pessoas colocando na caixa. Então, assim, caixa por caixa, mão por mão. O que eles fazem hoje? Um investimento caro. Eles compram uma caçamba, que ela sai do caminhão, as pessoas enchem a caçamba de caixa, quando o caminhão chega, ele só troca de caçamba, deixa vazia e leva a coisa. Ou seja, aquela pessoa que ficava colocando a caixa em cima do caminhão, ela já vai perder a função dela. Então, assim, a tecnologia. E se você não fizer isso,
vai estar fora do mercado. Esse que é o grande problema. Uhum, exatamente. Uma colega nossa nos fez uma pergunta aqui: de que forma podemos auxiliar juridicamente o cliente, produtor ou agricultor, o produtor agricultor, quanto à influência climática e os prejuízos sofridos? Acho que a gente já tinha referido, né, Luiz? Infelizmente, esses fatores climáticos a gente não tem como prever. Como a gente estava falando, tem algumas questões, tem alguns serviços de tecnologia que podem te dar uma previsão a respeito dos fatores climáticos, mas não é nada muito certo, às vezes erra. Eu acho que na existência de um prejuízo em razão de um fator climático, seja por estiagem ou por enchente, a gente tem que buscar, junto aos órgãos financeiros, Uma algum renegociação. O, programa o, de o negociação para. próprio, o próprio Manual de Crédito Rural prevê a possibilidade de renegociação da dívida no caso desse tipo de evento. E também Exatamente. existem alguns tipos de seguros que podem ser feitos. Geralmente o produtor não gosta de fazer os seguros porque eles são muito caros. Uhum. Mas, assim, na iminência do risco, né, Patrícia? Se tu mora numa área que o risco é iminente, eu acho que vale a pena fazer o seguro, né? E também quanto a essa questão que tu falou, que o Manual do Crédito Rural ele prevê essa possibilidade de dilação dos financiamentos, tem que ser muito bem embasado, né? A gente tem que ter Sim. laudo dos engenheiros agrônomos, veterinários, tem que embasar bem e comprovar que realmente esse prejuízo se deu em razão de um fator climático. Importante fazer ata notarial, gente. Uma dica muito boa, fazer ata notarial. Não adianta você só falar lá no processo: olha, doutor, eu quero a prorrogação porque choveu muito e eu perdi a minha lavoura. Tem que Uhum. provar. Tem que ter Então, laudo. maneiras fidedignas, com laudos agronômicos, atas notariais. Claro que você pode juntar notícias, vai ajudar, mas o caso em particular tem que ser comprovado. Exatamente. Exatamente. Ó, meu pai tá falando. Mas pode Meu falar: pai tá. ah, o seu pai. Oi, Tadeu, É, tudo bem? seria que os empreendimentos fossem garantidos por seguro. Realmente seria o ideal. O seguro, e ele muitas vezes é exigido como reciprocidade para o produtor poder retirar o crédito rural. O É tipo produtor quando não é é obrigado casado. a pegar nenhuma reciprocidade, viu, gente? Deixa bem claro, ele não é obrigado. Mas se ele entender que deve pegar alguma, eu indicaria o seguro. Porque é melhor que uma previdência Uhum, privada ou aqueles títulos de capitalização que são bem mais onerosos. uhum, exatamente. Bom, eu te falei do perfil conservador do gaúcho, né? Não sei se é só do gaúcho ou se é do produtor rural em si, mas eu acho que aqui, agora que está se começando a falar sobre sucessão no agronegócio, então eu acho que o empregador ele tem que abrir um pouco a sua cabeça para isso. Porque o que eu sempre vi dentro do escritório é que os produtores rurais, eles criam herdeiros e não sucessores. E aí, quando ele acaba falecendo, o que acontece? Os herdeiros vendem a propriedade é picada, picoteada, né? Então, se tu quer Ou muitas vezes, manter. quando o herdeiro não, só tem um herdeiro, ele não consegue tocar aquela propriedade, né? Ele não aprendeu a lida do campo. Exatamente. Exatamente, porque não aprendeu, porque não foi orientado para isso, porque não foi estimulado a suceder. E por esse perfil conservador, muitas vezes os filhos acabam trabalhando junto com o pai, mas sem voz de comando nenhum. Então, eles não entendem como gerir o negócio. Eu acho que isso o gaúcho precisa trabalhar mais, precisa entender mais a importância de treinar, capacitar os seus sucessores para continuar gerenciando o negócio, para manter em funcionamento a propriedade. Eu acho que essa questão da profissionalização, da questão da regulamentação, até da sucessão póstuma, né? Sucessão em vida, na verdade, né? Ela é um problema, não é só no Sul, eu acho que ela é no Brasil todo. E a gente tem que entender que hoje a gestão da propriedade ela é imprescindível.
Inclusive, agora nós temos alguns detalhes que hoje o produtor rural vai passar a trabalhar como se fosse como uma empresa, apesar de ser diferente. Tem o livro caixa do produtor, tem a questão dos financiamentos, ele tem que, hoje, trabalhar com venda de safra futura, que para quem trabalha com grãos é imprescindível. Então, Uhum. se esse herdeiro ficou lá sem saber isso, não que ele não vá conseguir, mas ele vai ter uma dificuldade absurda. Exatamente, exatamente. Só quem trabalha em família sabe como é, né? Eu falo por mim, porque assim é complicado, né? A gente, na verdade, o negócio não foi pensado para o filho, não foi pensado para a família. O negócio é pensado para quem montou o negócio. Então, o próprio produtor, ou né, um industriário, enfim, um E é muito empresário monta a complicado empresa. essa mudança de mentalidade que você está falando, porque o produtor rural fez assim 20 anos. E provavelmente o pai Exato. dele só falou assim para ele: Olha, filho, arrumei um pedaço de terra para você, vai lá. Ele foi lá e durante 20 anos ele aprendeu do jeito dele. Só que hoje a informação ela corre de uma maneira tão rápida que essa pessoa não tem mais 2, 3 anos. Muitas vezes ela não tem 2 anos para errar. Então ela já precisa entrar ali sabendo o caminho, né, Patrícia? Exatamente. Hoje as coisas giram muito mais rápido, né? A gente tem muito mais informações, o mercado é muito mais rápido. Quem não corre hoje é atropelado. Quem não se qualifica, quem não se atenta para essas inovações tecnológicas, acaba perdendo espaço. Então vai acabar que de repente vai ter a produção e não vai ter para quem vender porque não fez porque não se adequou às legislações vigentes, porque a sua produção acabou sendo rastreada na hora da exportação e aí foi negada porque determinado selo não tem. Então, ou quem não corre morre. Agora é a hora. Exatamente. E é muito Agora é a legal hora. isso, porque o meu sogro, ele conta que quando ele era mais novo, ele ia até o sul, ia até o Rio Grande do Sul, inclusive, para comprar semente de alho. E ele conta o quanto era difícil naquela época. O que ele fazia? Ele pegava o carro aqui em Minas, viajava até o sul, e, gente, o carro naquela época não é esse carro de hoje, que tem ar-condicionado. A rodovia naquela época não era duplicada, era um negócio bem mais. Não tinha celular. E ele falou quanto era difícil. Ele tinha que ir até a propriedade, ver a semente do cara, e ele tinha que procurar um telefone fixo para ligar pro patrão dele e falar assim: Olha, a semente está assim. E ele de lá falava: Não, pode comprar, ou não, não pode comprar. Imagina isso, gente. E isso tem 15 anos. Se você imaginar Né? o tanto que mudou, hoje em dia eles te mandam foto, eles te mandam um laudo. Você só não sabe a Nem qualidade da precisa, semente se você. não precisa ir até o Não, local. de Não forma tem alguma. nem Hoje quem vai é considerado até muito conservador, né? Aquela pessoa que gosta de ver as coisas. exatamente. Eu até tu estava falando, eu estava me lembrando. Quantos clientes a gente atende via e-mail, às vezes até só por telefone, a gente consegue fazer todo o processo eletrônico sem nunca ter visto o cliente. Eu tive vários processos assim, Muitos. muitos, Não, sem quem eu e a Lô pessoas. tem cliente em alguns outros estados do Brasil que a gente nunca viu pessoalmente, nunca apertou a mão dele e já estão com a gente tem Uhum, mais de ano. exato. Inclusive, o nosso escritório é uma coisa engraçada. Eu e a Lohane estava até conversando. Nosso escritório físico hoje, ele só serve para mim e para a Lohane. Porque nossos clientes não vêm até aqui quando precisa ir. Geralmente nós vamos até a propriedade dele, porque nós gostamos de ir efetivamente conhecer o que está sendo feito. Então, assim, Sim. acaba sendo um luxo nosso. A tecnologia nos deu esse luxo, na verdade. Exatamente. E a gente ganha mais tempo, né? Ganha mais tempo para estudar, ganha mais tempo para te qualificar, ganha mais tempo para atender melhor aquele cliente. Mais qualidade de vida também, você não precisa Exato. ficar deixando os outros esperar, né? Antigamente, eu não sei você, mas quando eu ia no dentista, esse negócio, você ficava lá 1 hora esperando. Hoje em dia já você marca a reunião ali no Zoom, a pessoa acessa da casa dele, ela não precisa sair, não precisa pegar trânsito, é uma coisa Exatamente. A própria ida ao fórum, né? Aqui, como a minha cidade é bem ao lado de Porto Alegre. Mas quando a gente tinha que ir no fórum, no Foro Central, a gente dizia assim, eu vou a Porto Alegre. E daí demorava uma tarde inteira. Não era dar um pulo em Porto Alegre, era ir a Porto Alegre. E agora, e aqui, agora não tem mais isso, né? Agora diminuiu muito, nossa. Não, e é bom para todo mundo, né? Porque eu tenho certeza que o servidor também não gosta daquele monte de advogado lá querendo ver processo, não. Assim como a gente não gosta de ir, eles não gostam de receber. É verdade.
É verdade. Sobre essa profissionalização aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê muito um investimento muito grande pelos grandes produtores, né? Então, os grandes produtores, sim, investem bastante em profissionalização, investem bastante nos seus funcionários. Mas a agricultura familiar, ela ainda é muito lenta nesse sentido. Embora todos os nossos órgãos aqui, Sindicato Rural, a Emater, a Farsul, ofereçam excelentes cursos. Inclusive, me informei e agora, dia 26 de outubro, aqui pelo Senar, tem um curso muito bom de manejo de fertilidade do solo. Então, as Que pessoas legal. tem, né? Alternativa tem muito curso. Teve um curso há pouco tempo de inseminação artificial também, não precisava, a pessoa não precisava ter formação nenhuma, só precisava saber ler e escrever. E pouca gente procura, né? O que a gente vê é isso, esses cursos oferecidos. Eu fui tentar porque fazer o CAR é uma coisa muito difícil, né? E eu fiz um curso no Sindicato Rural e tinha meia dúzia de gato pingado, meia dúzia de pessoas. E é E eu fui. importante mencionar que os cursos do Senar são fantásticos, gente. A Então, qualidade deles é muito boa. Eu nunca fiz, mas assim, nós já mandamos alguns colaboradores, alguns dos nossos clientes mandaram e eles falaram, pode mandar de olho fechado. Eles vão aprender tudo que eles precisam lá. são muito Curso bons. de operador de empilhadeira, tratorista, tem Isso. um monte de curso a gente já paga por isso, gente. O Senar já é pago pelo produtor. Uhum. Então, acho que as pessoas precisam buscar mais informação mesmo, porque oportunidade tem. E Né? valorizar a agricultura familiar, né? Ela é um pouquinho desvalorizada ainda hoje, mas tem melhorado muito. A agricultura familiar hoje, por exemplo, os cinturões verdes, as feiras, eu tenho percebido, eu e a Lorena adora feira. Então a gente, quando podia, agora não pode mais, a gente sempre ia na feira. E elas têm me aparentado, pelo menos, bem mais cheias. Que é aquele pessoal que Uhum. vende hortaliça, mel doce. E é bom que a gente incentive, porque esse pessoal é o que alimenta a gente. É como a Patrícia disse, a nossa soja está indo para a China, está indo para a Europa. Exatamente. Eu gosto muito de ir nas feiras aqui em Viamão, tem a Feira do Produtor Rural, que é mais orgânica também. E acho muito bacana, porque assim, a gente fala, ah, eu tenho uma hortinha em casa, tem uma, né? Sou contra o agronegócio, tem uma hortinha em casa. Tá, mas e o arroz e o feijão, compra de onde? Tem que Então, ter, né? e mesmo uma hortinha em casa, eu tenho uma hortinha em casa, eu vou te falar, ela não dá conta, não. É complicado, a gente tem que se dedicar, né? Então não é assim fácil, vou produzir meu alimento. A Não, gente de tem forma que. alguma. O tempo que você despende para fazer isso é uma coisa incalculável. Gente, o agro, ele é pop, tech, isso tudo, e ele é difícil. Ele é um negócio muito complicado, não é? Muito complicado. Até ontem, no perfil da doutora Odara, eu vi um vídeo, não sei se tu chegou a ver, dos produtores rurais falando sobre a realidade. E aí tem um que fala isso. Ah, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, mas para o produtor sobra muito pouco, Sim. né? Acabam, né, endividados, ou com E, pouco lucro. Então é bem complicada a situação do produtor. Eu acho que tem que ser olhado com mais cuidado, com mais carinho, sim, principalmente no Rio Grande do Sul, a agricultura familiar, que é bem grande, bem significativa. isso. Quanto. Eu até esqueci o que eu ia falar, Patrícia. Mas, gente, eu já vou encaminhando aqui para o nosso final da live. Eu já vi que o pessoal tá marcando um churrasco aqui, viu, Patrícia? O Ah, Emanuel eu quero e a Patrícia e a Lohane sobre. Parece que vai rolar um carneiro. uma Deixa eu... ovelhinha. Ah, a Patrícia já conhece. A Patrícia já conhece, pessoal. Se vocês errarem no tempero, Não, não, não. Aqui é aí ovelha, não é Divis carne. comentando aqui que soube que tá faltando óleo de soja no mercado. Não tem soja para produzir. O problema é esse, que toda a produção, que foi excelente, a produção está sendo vendida para o mercado externo. É mais atrativo, né? O dólar tá muito valorizado. Então, assim, é complicado, né, gente? Uhum. Você vai deixar de. Você é produtor também. Você tá no momento de acertar suas contas. Você vai deixar de exportar?
O governo exige, né, que se deixe parte da produção no mercado interno, mas acho que não está sendo suficiente para cobrir. Pelo menos acredito que arroz e soja vai começar a faltar. O arroz subiu muito no mercado. Muito. Eu não sou de perceber, mas eu percebi. Então eu acho que ele subiu muito mesmo. Subiu. O meu marido, ele trabalha com logística, ele trabalha numa rede de supermercados e ele, ontem mesmo a gente estava conversando, ele falou, meu Deus, olha, o arroz está subindo cada vez mais, está muito caro, tem pouco arroz já na prateleira. Então, é importante que a gente se atente para essas questões, né, de mercado, equilíbrio de mercado. E tomara que os arrozeiros se recuperem, né? Porque eles passaram períodos e períodos e períodos e períodos muito difíceis ultimamente. Muito tempo. Desde, não sei, desde 90 eu vejo isso. Entra cliente, sai cliente, acabam se recuperando e depois, de novo, tem problemas financeiros, tem frustração de safra. Então, é bem complicada a situação. Realmente. Não, mas Patrícia, eu gostaria, é só o comentário da Juliana aqui, bem legal. A soja está a R$ 130 hoje. Olha, uma boa notícia para o produtor, não sei se para a gente, né? Tô É, brincando, é uma boa notícia para a gente sim, porque eles geram muito emprego. exato. Mas eu gostaria de te agradecer, Patrícia, por ter aceitado esse convite, nesse bate-papo tão legal e descontraído que foi aqui hoje. Ah, eu que Nessa hora agradeço. que às vezes te atrapalha aí, né? 11 horas da manhã. Não, para mim tá tranquilo. Eu adorei o convite, muito obrigada, obrigada mesmo. É um prazer conversar com vocês. Sempre que eu estou assistindo os cursos de vocês, acabo respondendo sozinha do outro lado da tela, como se eu estivesse falando pessoalmente com vocês, porque vocês conseguem se conectar muito fácil com o colega. Então é um prazer imenso conversar contigo. Um prazer imenso quando eu converso com a Lohane, que está sempre pronta para ajudar. Só tenho a agradecer. Nossa, nós que agradecemos por ter você com a gente, Patrícia. Como eu te disse, você realmente foi um achado. Muito obrigado Ah, por fazer parte disso tudo. É realmente a realização de um sonho a gente formar uma comunidade tão gostosa de estar lá dentro. é E, verdade. gente, hoje já vou aproveitar que a Patrícia está aqui para a gente falar que hoje nós temos a última aula do nosso curso de como começar a advogar no agronegócio. Hoje a gente vai fazer um resumo das outras 3 aulas que a gente teve. A gente falou um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre a realidade do produtor. Ontem nós trouxemos um pouco dos aspectos técnicos também. Hoje a gente vai fazer um resuminho para isso e mostrar como a gente faz uma proposta boa para o produtor rural para fechar um contratinho. E por fim, a gente vai abrir as portas, né, Patrícia, da nossa família Ábrada, pela última vez em 2020, para receber novos membros, para participar do churrasco de carneiro que está todo mundo organizando. E depois ir a Minas tomar um café. Aqui em Minas está sempre aberto. Quem quiser conhecer um plantio de alho, nós estamos aqui tomando café com pão de queijo e pamonha. Apesar de que tem gente lá dentro da Ábrada que Ó, fala que é pamonha de Goiás. ótimo. Então, muito obrigado, Patrícia. Um bom trabalho para você, um bom trabalho para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau.